Bom dia aos meninos e meninas do primeiro ano matutino e boa tarde aos meninos e meninas do primeiro ano vespertino. Iremos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós temos aí a videoaula sobre a arte rupestre, expressões e registro, pintura rupestre, que é uma revisão do conteúdo do nono ano, para a gente retomar o livro Percursos da Arte. E eu vou também elaborar algumas questões e colocar no Google Forms para você marcar sua presença e participação. Vamos lá então, turma. Arte rupestre, pintura rupestre ou ainda gravura rupestre são termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período Paleolítico Superior, ou seja, cerca de 40 mil anos antes de Cristo, gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. O termo rupestre é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, sejam pinturas, grafismos obtidos pela gravação nas pedras, petroglifos, ou outras utilizações artísticas visuais sobre esses elementos, os geoglifos. Então vamos dar continuidade a esse conteúdo. A gente tem um exemplo aqui das pinturas rupestres em cada continente e o período em que elas foram feitas. Essa aqui é datada de 40 mil anos antes de Cristo a 1780 depois de Cristo. São os primeiros registros rupestres feitos na Austrália. A gente consegue até identificar aqui uma tartaruga, alguns animais, E o outro registro é datado de 30 mil, a 10 mil antes de Cristo, que é o registro nas cavernas da Europa, França, Espanha e Alemanha, que é essa pintura rupestre. O outro é 4.000, antes de Cristo a 1.500 antes de Cristo. Surgem os mais importantes registros da arte rupestre africana. A gente consegue até identificar aqui a imagem da girafa, que a girafa é um animal onde o habitat, natural dela é a África, o continente africano. E nós temos aqui outra data, que é 6.700 a.C., que são imagens pictóricas rupestres na Ásia. A gente consegue identificar aqui a figura humana, aqui, E a outra, por fim, 9.000 a.C., outros registros mais antigos da arte rupestre nas Américas. A gente consegue perceber aqui em cima uma forma negativa na mão, a figura humana, mas ao mesmo tempo simbólica, como se fosse o símbolo do sol, Então a gente percebe que a pintura ou arte rupestre, ela foi feita em todos os continentes, do mundo. Existe o quê? Vestígios desse homem primitivo, desse homem, do período da pré-história, chamado de Paleolítico Superior. Foi o momento em que o homem começou a registrar, a usar o código visual, a linguagem visual. Técnicas, materiais e formas. As mais antigas pinturas em cavernas conhecidas possuem seus significados desconhecidos, mas provavelmente tinham uma função religiosa ou mágica. Os artistas optavam, para representar o mundo que viam em seu redor e frequentemente retratavam animais, às vezes formas quase humanas, e em alguns casos sinais abstratos que talvez tivessem um significado espiritual. Esses artistas primitivos utilizavam os recursos que estavam à mão, geralmente terras coloridas chamadas de ocre, carvão, sangue como pigmento e gordura animal, sangue em determinadas ceras vegetais como aglutinantes. Para pintar, utilizavam pincéis de pelos de animais, penas, dedos e também a técnica do negativo com as mãos. A gente está vendo aqui, gente, a areia aqui bem escura, por causa do ferro, dióxido de ferro, que é uma cor bem ocre. O homem também conseguia extrair tinta dessa terra. E o carvão, gente? O homem já dominava o fogo, desde o do Paleolítico inferior.
E no Paleolítico Superior ele já utilizava o carvão também como uma forma de se expressar, né, de marcar, de deixar sua marca na rocha. Formas. A arte rupestre apresenta-se com as mais diversas formas, obedecendo a uma classificação específica criada pelos arqueólogos para determinar as possíveis utilizações dos desenhos e imagens dentro de um possível código artístico visual da linguagem. Dessa forma, temos abstratos, formas abstratas, né? São desenhos sem uma geometria clara, podem estar sozinhos ou formando conjuntos, provavelmente representam deuses, espíritos ou constelações. As formas geométricas, né? Desenhos que têm uma geometria clara, covinhas, cruzes, suásticas, círculos, quadros xadrezados, sóis, etc. Eram utilizados para marcar territórios, uso em cerimônias religiosas. Então, as formas geométricas elas eram carregadas de significados, eram geralmente símbolos que tinham relação com a religião. E as formas figurativas ou representativas simbolizam ou simbolizavam figuras quer humanas, pegadas de pés, quer de animais, leões, girafas, etc. Boa sorte para a caça, procura da fertilidade feminina. Então, essas formas representativas ou figurativas, elas eram carregadas também de simbolismo, como no caso aqui, a questão da caça, né, tinha relação com a boa sorte na caça e também a procura da fertilidade feminina. Objetos, representavam objetos como flecha, carros, barcos, serviu como lembretes aos deuses para uma boa caça ou colheita. Nós temos aqui algumas representações figurativas, a gente consegue perceber o sol aqui, que com certeza é carregado de significado, né? E os animais, né? Os animais estão bem estilizados, eles não estão de forma naturalista, mas a gente consegue perceber as linhas, a figura, né? Aqui já não dá, né? Aqui não consegue perceber nitidamente nem a figura e nem as formas geométricas, portanto é uma figura, na verdade é uma forma abstrata, né? Que o homem utilizava-se também da forma abstrata. Aqui figurativa, ao lado abstrato. E às vezes se misturavam símbolos, né? Cruzes, a gente consegue perceber formas, mesmo que irregulares, e a figura humana estilizada, no seu estado mais primitivo, né? Sem representação da forma natural ou realista, né? Do ser humano. Aqui é a mesma coisa. A gente pode ver uma mistura de formas geométricas ou padrões geométricos, ao mesmo tempo que a gente vê a figura humana totalmente estilizada, né? Feita com linhas muito simples, um traço bem primitivo que se assemelha quando a gente começa a desenhar, quando a gente vai dar fazer as primeiras garatujas, né? Que são os primeiros desenhos infantis, que é esse desenho mais estilizado aqui. Sítios arqueológicos. Inúmeras formas de arte rupestre foram preservadas ao longo dos séculos em locais específicos. Esses locais de representação do patrimônio artístico pré-histórico são chamados de sítios arqueológicos. Os mais importantes sítios arqueológicos do mundo são: nós temos aqui o Val Camonica, na Itália, né? Val Camonica. Nós temos o Lascaux, na França, La Marche, que fica na França também. Nós temos Chauvet, também fica na França. A Caverna de Altamira, fica na Espanha. Nós temos a caverna de Cosquer, que fica também na França. Ponte Gaume, fica na França. A Caverna de Pet-Merle, França. Tassili, que fica na Argélia, já na África. E São Raimundo Nonato, que fica no Brasil, né? O município de São Raimundo Nonato, no Piauí, onde fica, né, onde tem a Serra da Capivara, onde tem um dos mais importantes sítios arqueológicos da América Latina, ou do mundo, na verdade, das Américas como um todo. Aqui a gente pode perceber, onde está demarcado de vermelho, é onde se concentram os mais famosos sítios arqueológicos do mundo, na Europa.
E na África também, ó, onde se concentra maior número de sítios arqueológicos e os mais importantes. No Brasil fica nessa região aqui, a região Nordeste, né? A parte oeste, né, da região Nordeste é aqui que mais se encontra sítios arqueológicos, né, na América do Sul. Vamos então, gente, a Galeria de Arte Rupestre no Brasil e no mundo. Nós vamos começar pela Austrália, com essas imagens aqui, que eu já tinha mostrado anteriormente. Esses animais, lagartos, né, tartarugas, répteis, são típicos, né, do habitat lá, né? Esses animais ficam geralmente no habitat onde fica ali a Oceania, que é o continente. Nós temos outro aqui, ó, outra imagem na rocha aqui da pintura rupestre. Agora vamos para a África. Eu já mostrei para vocês essa imagem, a gente consegue perceber nitidamente a girafa. Ao lado não dá para perceber tanto assim, né? Porque geralmente as pinturas que mais se preservam são as que são feitas em galerias subterrâneas. Com pouco acesso do homem, quando o homem primitivo entrava para fazer seus rituais, ele levava tochas, né, para poder iluminar o lugar, porque era tão escuro, não tinha nem a luz nem alcançava esses lugares. Então, quando ele fazia ao ar livre, geralmente eram incisões, raspando a rocha para fazer os símbolos, ou com tinta, mas quando ele usava a tinta, ele percebeu que não durava muito, por conta, né, da oxidação do ar. Com o tempo a tinta ia se apagando. É o caso dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Ela não está tão nítida, né, como essa que está aqui ao lado. Na Ásia, olha que interessante aqui a figura humana na Ásia. E o continente asiático também é uma população muito, né? Essa população, ela foi muito importante no Neolítico, porque o homem, o primeiro animal que o homem domesticou foi o cão. E os povos asiáticos, eles usavam o cão como um trenó, né, para puxar trenó e ao mesmo tempo para alimentação. Até hoje, alguns países asiáticos, né, utilizam o cachorro, né, como alimento. Algumas culturas asiáticas, né? Mas vocês lembram daquele filme A Era do Gelo? Que eles tiveram que atravessar para poder fugir do frio? E aí formou-se uma grande ponte de gelo que unia o continente asiático e ao continente americano. Continente, né, americano. O que aconteceu? Houve uma diáspora dos animais e dos povos asiáticos. Por isso que essa é a hipótese mais válida de que os povos primitivos que habitaram as Américas, eles vieram da África. Por isso que eles têm os olhos puxadinhos, né? Os esquimós, o índio americano, os astecas, os maias. Na América do Sul nós temos aí o índio brasileiro, nós temos os incas, né? Que são povos bem antigos e primitivos, que a hipótese mais aceita é de que houve essa migração no período, né, da Era do Gelo, período assim, né, que houve um período de frio muito grande, eles tiveram que fugir para sobreviver. E congelou-se, né, fez uma grande ponte de gelo entre o que a gente chama de Estreito de Bering, né? Aqui tem as imagens, a gente pode ver aqui, pode ser um cervo, um animal. Tem alguns animais que nem existem mais, como bisão, né, os bisontes, alguns búfalos que eram peludos, né? Esse aqui provavelmente é um cervo, né? Essa imagem. No Brasil, como eu falei, gente, elas eram feitas lá aqui, esse sítio arqueológico aqui, é o que eu falei, que é na Serra da Capivara, e tem muitas imagens antropomórficas, que são o quê? São figuras que a gente não sabe se é um ser humano, ou se é um animal, ou se é a mistura dos dois. Provavelmente pode ser a mistura dos dois, né? Ou não. E a figura humana ela é feita de forma muito estilizada, ou seja, não natural, não representação da realidade. Mas a gente consegue identificar que é uma figura humana. Tem os membros superiores e os membros inferiores, ou seja, braços e pernas. Essa imagem aqui é uma das mais conhecidas, né? Pinturas rupestres do Brasil. Ela está quase em todos os livros. Ao lado aqui também tem uma figura que a gente não sabe se é um animal ou se é um ser humano, ou se é os dois juntos, que é um sítio arqueológico que fica na Bahia. Eu acho muito parecido com aquele personagem do filme ET. Eu achei muito parecido com o personagem do filme ET, extraterrestre.
Gente, os sítios mais importantes da Europa ficam na França e na Espanha. Esse aqui é da Espanha, em Altamira, esse aqui é Lascaux, na França. Não, esse aqui é Chauvet, né, na França. Essas duas imagens exemplificam o sítio arqueológico na Europa. Agora, essa aqui é do Lascaux. É outro sítio arqueológico muito importante francês, um dos mais importantes do mundo. Aqui a gente percebe a figura do touro, do bisão, né? Tem aqui os cervos ou veados, o cavalo, dá para ver o cavalo, né? Uma figura muito naturalista, muito realista, né? Com os sobretons, usou o tom, né? A variação de tons para criar essa figura, uma representação uma técnica muito apurada. Ao lado a gente vê uma figura que não é uma figura humana, é abstrata e a gente não consegue perceber uma forma geométrica nítida, né? Clara. Portanto, é uma figura abstrata, né? Com desenhos bem orgânicos. Temos aqui Pernambuco, eu falei para vocês, que é outro sítio arqueológico importante, fica no Vale do Catimbaú, é Buíque, né? Olha só, na rocha. Aqui é um detalhe, no Vale do Catimbaú, né? Detalhe dos desenhos. É uma mistura de figurativo com geométrico, padrões geométricos, linhas, né? Formas. A gente não vê ainda, tem representação humana, mas não é tanto assim, né? Tem mais formas e padrões geométricos, né? Através de linhas, as pirais, né? E esses padrões que se repetem, né? Esse ritmo que se repete.